Shalom Vrahá, paz e bênção, Pastor Valdécio aqui trazendo mais um pouquinho do gostoso sabor da palavra de Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho andado com algumas pessoas durante toda a minha vida de servo de Deus. E é interessante que nós lidamos muito com a palavra de Deus. Nós que somos pastores, ministros do Evangelho, alguns pregam muito em outras igrejas, tem mensagens brilhantes, fabulosas, mas o que me impressiona não é a eloquência, o conhecimento teológico, cultural, filosófico e até mesmo linguístico dessas pessoas que, quando elas ministram, parece que Deus as iluminou de uma maneira brilhante. Mas o que eu não entendo é como pessoas que têm um alto grau de intelectualidade filosófico, pessoas que têm um bom conhecimento bíblico, podem viver uma vida tão contrária à palavra de Deus. Eu sei que nós somos seres humanos, falhos, estamos à mercê de tempo e de circunstâncias e de fatos e acontecimentos que podem mudar o nosso humor de uma hora para outra, porque afinal de contas nós somos humanos. Mas muitos usam desse artifício de ser um humano para extravasar, falar o que quer na hora que quer, agir da forma que age, simplesmente usando, como eu já disse, isso como desculpa, esquecendo-se de que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, como está no livro de Hebreus. E ela é tão penetrante ou mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, separar a alma do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos. Paulo chega a dizer em Romanos que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O salmista chega a dizer também em outros textos de que enquanto ele não ouvia, enquanto ele não dava ouvido à repreensão, à palavra de Deus, ele andava de maneira equivocada, de maneira errada. Porque somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas? Sim. Mas as pessoas se esquecem que, como a palavra de Deus ela é viva e como a palavra de Deus é eficaz, essa mesma palavra ela é transformadora. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não é só para ser lida, ela não é só para ser estudada. A palavra de Deus é para ser exercitada. A palavra de Deus é para ser colocada em prática. Cobrar isso dos outros é super fácil, mas cobrar isso de nós mesmos, e é por isso que a Bíblia deve ser lida, estudada e praticada, não para para quem pregamos, mas principalmente para nós que pregamos. Para que as minhas palavras, ao serem pregadas, tenha contribuição das minhas obras, porque fé sem obras é morta. E é por isso que eu quero ler aqui com vocês Romanos 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis a este mundo. A leitura, o estudo, a intelectualidade teológica, bíblica, não é nada se ela não for praticada. Se for só dessa maneira que eu acabei de dizer, nós estamos nada mais, nada menos do que
sendo bons intelectuais, bons teólogos, bons pastores, líderes, mas que não fazem nenhuma diferença, que não se choca com este mundo. Muito pelo contrário, anda de mãos dadas com o mundo, com esse sistema. Porque se nós não nos conformarmos com este mundo, eu não vou me conformar em ser um cara grosso com a minha esposa. Eu não vou me conformar em continuar sendo uma pessoa estúpida para com a minha família. Eu não vou me conformar a ser um cara egocêntrico, narcisista. Eu não vou me conformar em não ser um bom amante da minha esposa, um bom pai para os meus filhos. Eu não vou me conformar em não poder sentar com a minha esposa e poder ouvi-la, poder sentir o que ela está sentindo, poder captar o que ela está de fato querendo me dizer. Porque se eu me conformar com este mundo, eu vou continuar sendo um cara estúpido, ignorante. Eu vou sempre me achar o dono da razão, a última Coca-Cola do deserto. Se eu me conformar com este mundo, eu vou continuar fazendo o que dá na minha cabeça. Como Paulo diz, eu vou até ler para vocês, Efésios capítulo 2. Efésios 2, capítulo 2, verso 1, que diz: E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele tem esse poder de nos trazer a vida. E quando nós andamos dessa forma mundana de ser, sendo egoísta, egocêntrico, o dono da razão, não sentamos para ouvir o drama, as dores do nosso cônjuge, não somos bons pais, não somos bons amantes da nossa esposa, não estamos atentos às suas necessidades, às suas carências. Tem gente que tenta comprar, ou melhor, suprir a sua ausência na vida dos filhos ou do cônjuge, dando presente, levando para a viagem, mas aquilo que de fato ela precisa, que os nossos filhos precisam, que o cônjuge precisa, nós não damos, que é atenção, que é afeto, carinho, compreensão, entendimento. Isso são características de pessoas que estão mortas. Quando isso não acontece, as pessoas estão mortas. A palavra de Deus nos traz vida e nos faz com que tenhamos essa disposição em ouvir, disposição em compreender, disposição em ajudar, disposição em amar, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E o verso 2 diz assim: "E nos quais noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência." Então eu fico preocupado porque eu conheço pessoas com poder intelectual, teológico maravilhoso, mas prática de vida cristã zero, ou quase nada. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que lutam contra a sua carnalidade, contra os seus pensamentos, contra aquilo que sente. Essas pessoas, logo, logo, já que a Bíblia tem que ser exercitada, elas estarão superando e se tornando pessoas cada vez melhores. Porque elas deixaram de andar segundo o ditame do mundo. Elas deixaram de se embriagar com vinho. Elas deixaram de andar com prostitutos ou prostitutas. Pararam com a sua vida lasciva, com a sua vida de ignorância, com a sua vida de pavio curto. Porque elas deixaram de andar de acordo com este mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, desse espírito que ama dirigir, operar, trabalhar, direcionar a vida dos desobedientes. O que é desobediência? É você saber o que deve fazer, que agrada a Deus e não faz.
Não é não fazer, você faz ao contrário. Entre os quais todos nós também antes andávamos no quê? No desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por conta disso, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então não vos conformeis com este mundo. Se a Bíblia diz que eu preciso ser mais amoroso, eu vou exercitar essa forma amorosa de ser. Se a Bíblia diz que eu tenho que dar atenção, porque a Bíblia diz que aquele que despreza a sua família é pior do que o incrédulo, então eu vou dar mais atenção à minha família. Se a Bíblia me ordena a me afastar das más companhias porque elas corrompem os bons costumes, eu vou sair dessas más companhias. Se a Bíblia diz que o meu primeiro ministério é a minha casa, então eu vou exercer o meu pastorado, a minha liderança. Eu não preciso ter cargo na igreja, mas eu vou exercer a minha liderança dentro de casa. Eu vou ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom membro de igreja, um bom cidadão, porque eu não posso somente ler a Bíblia para ter conhecimento, para poder debater, para poder silenciar o outro, visto que a minha conduta não é capaz de silenciar, o meu testemunho não é capaz de silenciar o que o outro diz a meu respeito. Então é necessário que nós venhamos a mudar. A Bíblia não é para ser somente lida, estudada ou meditada. A Bíblia é para ser exercitada. Se a Bíblia diz assim, eu preciso ter mansidão, então eu vou ter mansidão, vou exercitar essa mansidão. Se eu preciso ter domínio próprio, então eu vou exercitar o domínio próprio. Ser longânimo, alegria, ser amoroso, é isso que eu vou exercitar. Se a Bíblia manda eu deixar isso, então eu vou exercitar o que a Bíblia manda. Eu vou fazer de tudo e por onde deixar isso. E assim nós nos tornaremos pessoas mais santas e mais próximas de Deus. Por isso, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se for edificando para a sua vida, compartilhe e faça o nosso canal relevante deixando o seu like, ok? Shalom Vrahá, pastor Valdécio Batista que se despede. Até a próxima. Fui!